Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico de toda quinta-feira, 8 horas da noite. Toda quinta estamos juntos aqui para estudar a palavra de Deus, para desfrutar dos preciosos ensinamentos que a Escritura Sagrada tem. Temos caminhado numa série de estudos aí todas as quintas a respeito da história da igreja primitiva, da história da ação do Espírito Santo, dando o start inicial ali com os apóstolos, com os seus discípulos. E nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Se você está hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu quero te convidar, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook, a depois que acabar esse estudo de hoje, você ir na nossa timeline, você ir lá no YouTube e assistir os demais estudos que temos a respeito de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós encerramos ali com um dos discípulos do Senhor Jesus, chamado Estevão, um homem que era ungido por Deus, instrumento de Deus, estava fazendo ali a pregação do Evangelho, fazendo grandes coisas, e ele foi confrontado com algumas pessoas que estavam ali da religião judaica. E essas pessoas, neste confronto, saíram derrotados no debate de ideias. A cosmovisão cristã estava sendo iniciada, estava sendo implantada, e usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, Estevão estava ali naquele debate. Estes homens ali chateados com isso, subornam alguns outros homens para dar falso testemunho contra Estevão, e eles arrastam Estevão e levam Estevão até o Sinédrio, que era composto ali pelos doutores da lei, pelos homens que poderiam julgar, condenar e executar Estevão no caso de algum crime, especialmente crime contra a cultura, crime contra a religião. Eles acusavam Estevão de estar indo contra os costumes antigos. E Estevão faz a sua defesa. Este é o momento em que nós começamos a nossa leitura aqui em Atos, e eu já te convido para pegar aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 7, continuando. Os demais capítulos estão antes, nos estudos anteriores, das quintas-feiras passadas. Estão gravados para você e você pode consultá-los depois. Mas hoje, especificamente hoje, Atos, capítulo 7, versículo 1 em diante, vai estar projetado para você na sua tela aí. Atos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Pode tomar nota, pode anotar suas perguntas e vamos depois tentar respondê-las. Diz assim a palavra do nosso Deus: prepare-se porque a jornada será um pouco longa. Hoje, o discurso de Estevão, ele precisa ser lido todo. Então, é uma maratonazinha de 52, 53 versículos. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isto ele respondeu: irmãos e pais, ouçam. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento.
Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este aos 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem, deles José fez reconhecer por seus irmãos. E o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. E os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Amor, por certa quantia. Versículo 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu te enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós.
Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro do profeta. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário a Moloque e a estrela do deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que ora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles, este tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu-lhe que permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas dessas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. 53 versículos lidos, 53 versículos que expressam todo este testemunho dado por Estevão. Estevão anuncia àqueles homens ali algo que machucou o coração daqueles homens. Algo que Pedro já havia feito antes, algo que João já havia feito antes, que era a culpa do sangue de Cristo Jesus sobre a mão de cada um deles. Eles do Sinédrio eram responsáveis pelo assassinato de Jesus. Eles do Sinédrio eram responsáveis pela morte do Messias. O Messias, Cristo Jesus, havia sido morto, havia sido assassinado por aqueles homens que estavam ali agora. Daquela forma, exigindo de Estevão uma explicação do porquê ele estava, entre aspas, blasfemando. Como que Estevão sai desta situação? Há de você prestar muita atenção, e eu li todo o texto, eu li todo o relato aqui de Estevão, eu li para você, para que você entenda que tem um fio condutor na pregação de Estevão, no testemunho de Estevão. Ele começa lá atrás, lá no começo do discurso dele, ele começa com dando a resposta aos fariseus, aos doutores da lei. Quando o sumo sacerdote o pergunta, são verdadeiras essas acusações? Que acusações eram essas? Eram acusações de que Estevão estava distorcendo os profetas, desonrando os patriarcas.
de que ele estava fazendo aquilo que o galileu, chamado de Jesus, também estava fazendo. Estava falando sobre destruição do templo, estava falando sobre ele e o Pai serem um, estava perdoando pecados, estava agindo como se fosse maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que os profetas que vieram antes. Quem é esse Jesus? Esse Jesus, ele é um cara, né, que está se achando demais. Estes homens aqui, eles eram responsáveis por identificar a vinda de Jesus quando Jesus viesse. Quando o Messias viesse, eles tinham conhecimento suficiente para eles falarem, opa, esse é o Messias. Mas eles simplesmente, por causa da religião que os cegou, ignoraram a presença do Messias, ignoraram completamente a presença do Messias. Estes homens agora estão acusando Estevão de fazer o que Jesus fazia, subverter a ordem dos profetas, desonrar a lei, desonrar ali os patriarcas. Esta pergunta, é isso mesmo? São verdadeiras essas acusações? O que você percebe no texto é que Estevão ele não responde à pergunta com um simples não, ou com um simples sim. Claro que as acusações são falsas. Ele poderia dizer assim, não, essas acusações não procedem, não é verdade. No entanto, Estevão aproveita a oportunidade para anunciar àqueles homens a verdade da Escritura, a verdade da palavra de Deus. E Estevão pega um fio condutor. Ele começa no versículo 2, com a resposta, chamando aqueles homens ali de irmãos. Irmãos e pais, ouçam-me. E ele usa uma expressão que é chave para o texto. O Deus de toda a glória, ou o Deus glorioso. O Deus glorioso remete àquela experiência que Moisés teve com Deus lá atrás. O Deus glorioso remete à presença poderosa de Deus na Arca da Aliança. O Deus glorioso remetia à presença de Deus no Santo dos Santos, no templo. O Deus glorioso era este Deus maravilhoso presente na vida da história daquele povo. Era uma expressão usada por aquele povo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, porque muitos antepassados haviam tido uma experiência com esse Deus glorioso. E aí Estevão, ao responder, ele vai lá atrás, antes mesmo de Moisés, e começa a falar sobre Abraão. Mas antes de falar sobre Abraão, ele chama Deus de Deus glorioso. Uma experiência pessoal com Deus nos leva a compreender quem Deus de fato é. Se você tem uma experiência pessoal com uma pessoa, você pode ali ter impressões a respeito daquela pessoa melhor do que quem não a conhece. Uma pessoa que você conhece de longe, você não tem impressões a respeito dela, mas uma pessoa que você conhece de bem perto, você pode ter impressões muito melhores a respeito dela. Então você pode nomear aquela pessoa de uma forma mais próxima, mais íntima, com um conhecimento um pouco maior. O povo de Deus pode ter experiências profundas com Deus a ponto de saber quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Que tipo de experiência você tem com Deus? Estevão, aqui no texto, nomeia Deus como Deus glorioso. A glória de Deus se manifestava ali na vida de Estevão e na vida daquele povo. Quem é Deus para você? Quando você for perguntado quem é Deus, o que você vai responder? Que tipo de experiência você tem com Deus, a ponto de dizer, olha, eu tenho uma intimidade profunda com Deus, eu tenho uma intimidade profunda com a sua palavra, eu tenho intimidade profunda com o seu Espírito Santo, que me enche, que me preenche, e aí eu posso nomeá-lo como Jeová Jiré, Deus provedor. Eu posso nomeá-lo como Deus que cura, como Deus que sara. Eu posso nomear como aquele Deus que endireita as minhas veredas. Eu posso nomear como Deus que me socorre na angústia. Eu posso nomear como Deus que me carrega no colo no momento de tribulação. Eu posso nomear como aquele que está presente na minha vida. Eu posso nomear como aquele que me guarda debaixo das suas asas. Ou eu posso nomear
como aquele que me protege, me cuida sempre. Como você poderia nomear o seu Deus? Uma experiência profunda com Deus permite que você o conheça. Se você não tem esta experiência, eu quero te encorajar a tê-la. Eu quero te encorajar a ter mais profundidade com Deus através de um compromisso genuíno com Jesus. Estevão, ele começa falando de Abraão. A história do povo de Deus, ela é fundamentada, é um background da história do cristianismo. O background, o pano de fundo é a história dos patriarcas. Então ele vai lá atrás e fala da vida de Abraão, como Abraão, que aquele povo conhecia bem, que aquele povo devotava um respeito, devotava uma consideração, um grande patriarca, o chamado pai da fé. Então percebam que Estevão aqui, ele vai terminar em Jesus, mas ele começa em Abraão. Isso é uma grande lição que nós devemos aprender. Eu e você devemos aprender essa lição. Nós só podemos construir o nosso presente e só podemos investir no nosso futuro se nós estivermos alicerçados com um profundo conhecimento do nosso passado. Entender o nosso passado é muito importante. Por isso que não dá para a gente ficar desconstruindo o passado. A gente tem que aprender com o passado, a gente tem que criar um lastro histórico com o passado. E o passado traz-nos profundos pilares da nossa fé. Esse povo sabia disso. O povo judeu sabia disso. Por isso que Estevão, em nenhum minuto, ou nenhum dos discípulos ou apóstolos de Jesus desrespeitam a fé dos antigos ou desconstrói a fé dos antepassados. Pelo contrário, ele usa esta fé dos antigos ou essa fé dos patriarcas, dos antepassados, como o pilar de sustentação para o que aconteceria. E ele começa aqui, Abraão. Ele narra o compromisso de Abraão para com Deus, ele narra ali a instituição da circuncisão, um compromisso com Deus, e ele menciona a circuncisão de Isaque, né, o filho de Abraão. Ele menciona depois essa sequência, né, Isaque para Jacó, Jacó aos 12 patriarcas, ali José que dá origem ali à linhagem de Davi. Então ele vai fazendo todo um paralelo para chegar na pessoa de Jesus. Estevão constrói toda uma narrativa baseada num fundamento bíblico, baseado num fundamento da Escritura que até então já havia sido revelada, para mostrar para aqueles homens que tinha um que seria o sucessor de todos os patriarcas, homem encarnado, Deus encarnado, que seria aquele que veio da linhagem de todo esse povo. Este era o Salvador. Mas esse Salvador tinha sido crucificado, tinha sido assassinado por estes homens. É isso que Estevão faz. Ele vai fazendo uma ponte de um patriarca ao outro patriarca, de um profeta ao outro, e vai trazendo a narrativa. Mas para ele fazer essa narrativa, para ele fazer toda essa construção, foi preciso que o próprio Estevão, tivesse estudado, compreendesse a narrativa. Está aqui uma coisa muito importante na vida de Estevão que eu e você temos que aprender. Nós devemos conhecer a nossa história como cristãos. A doutrina apostólica, o fundamento apostólico, o fundamento bíblico-teológico, doutrinário, ele é extremamente importante se eu quero ser um cristão. O que acontece hoje é que nós vivemos uma geração em que as coisas são muito superficiais. E a superficialidade gera futilidade. Aqui nós estamos vendo um homem que se levantou diante de um grupo de doutores da lei e fez um discurso fundamentado no que ele conhecia, no que ele sabia. Ele entendia quem eram aqueles patriarcas. Por que ele sabia? Porque ele havia lido, ele havia estudado.
ele havia devotado horas e horas sobre aquele texto e ele conhecia a história. Estevão conhecia o seu passado. Estevão conhecia as dinâmicas do que tinha acontecido. E ele não pegou ali um esboço naquela hora e foi lendo o esboço. Ele tinha aquilo, ele dominava aquele conteúdo porque ele era um estudioso da palavra sagrada. Hoje nós temos uma geração de crentes, cristãos, chamados povo de Deus, que não tem apreço por leitura, memorização e aprendizado da palavra sagrada. Aprender a palavra sagrada, dominar a palavra sagrada, ter o conteúdo da palavra sagrada no coração, é um pré-requisito para também ser cristão. Óbvio que aqui no caso de Estevão, toda criança tinha um domínio muito maior do que a maioria dos adultos nossos hoje. Essas crianças aqui eram incutidas, então elas tinham o Pentateuco na mente. Elas conheciam a sua história. E nós não conhecemos nossa história. Mas nós somos convidados por Deus a aprofundarmos na palavra sagrada. E é isso que você está fazendo agora. Mas eu te encorajo a ultrapassar, não somente ouvir o estudo bíblico que o pastor está dando agora, mas também ler sozinho em casa, memorizar textos, guardar textos no coração, ouvir a palavra de Deus no seu carro, colocar o aplicativo ali para tocar, ou o CD da Bíblia para tocar, e ter intimidade com a história bíblica, com o contexto bíblico. Desculpa, quanto mais intimidade você tiver, quanto mais você tiver intimidade com a palavra sagrada, quanto mais você tiver conhecimento, mais fácil vai ser de você compreender a sua própria existência no mundo. E aqui Estevão, conhecedor da palavra sagrada, expõe toda a história dos patriarcas. Ele faz um belo resumo. As últimas palavras de Estevão, o último discurso de Estevão, porque logo agora na sequência Estevão vai morrer, mas o último discurso de Estevão é repleto de conhecimento da sua própria história como povo de Deus e da Sagrada Escritura que o próprio Deus havia fornecido para Estevão. Aqui, meu querido, minha querida, fica um alerta. Eu e você devemos conhecer a palavra. Eu e você devemos estudar a palavra. Mas Estevão encerra. Ele encerra o seu discurso. E eu quero dar um pouco de ênfase agora nos nossos minutos finais do nosso estudo, nesse encerramento. Ele encerra confrontando aquele povo. Ele faz menção, logo depois, no versículo 47, ele faz menção da construção do templo em Salomão, né? Mas foi Salomão que ele construiu a casa, e aí ele vem e já entra direto no contexto que tem a ver com aquele povo e que tem a ver conosco. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como dizia o profeta. Houve uma dificuldade para que as pessoas daquela época compreendessem que Deus não estaria habitando em templos feitos por mãos humanas. O Mestre Jesus já havia ensinado isso. Eles já viviam com o véu rasgado. Eles já viviam nesse momento em que o Espírito Santo já havia sido derramado sobre toda a terra. A presença de Deus e a compreensão de onipotência já era clara para esse povo. Já era clara para esse povo. Mas aquele povo que ainda não havia entendido não conseguia compreender. Eles imaginavam que a presença de Deus, e aqui eu quero que você esteja bem atento, a presença de Deus não era em todos os lugares. Olha só, quando o salmista escreve, elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Na cabeça daquele povo, Deus habitava lá no monte, aquele monte onde Moisés falou com eles. Depois Deus desce para a Arca da Aliança, e a presença de Deus está ali, e depois essa arca é colocada no templo, então Deus está ali. Mas o Mestre Jesus vem, o véu se rasga, Jesus cumpre todas as profecias, e enfatiza o cumprimento especial da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, e ali naquele cumprimento de profecia, o Espírito Santo sobre toda a carne, Deus habitando nos seres humanos,
Deus fazendo morada em nós. Este povo estava com dificuldade de entender isso. E Estevão vai e confronta eles. Você é morada de Deus, como eu sou morada de Deus. Nós somos morada de Deus. E para ser morada de Deus, nós precisamos deixar a casa arrumada. Nós precisamos permitir que Jesus arrume a casa. A gente não quer ser morada de Deus às vezes, porque a gente quer manter a bagunça que a gente faz na nossa casa. A gente quer manter a bagunça espiritual, a bagunça emocional, a bagunça de pecado. E Deus quer habitar em nossa casa para, com decência e ordem, organizá-la. Esse é o desafio para o dia de hoje. E esse era o desafio para aqueles homens naquela época. Deus habita no seu coração. E aqui, Deus, o Altíssimo, não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que me fizeram todas essas coisas? Aí ele vai, povo rebelde. Aqui eu acho que custou, de certa forma, a vida de Estevão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Ou seja, do mesmo jeito que os antepassados haviam perseguido os profetas, vocês também estão repetindo agora. Vocês assassinaram Jesus. Versículo 53. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Essa palavra ela é muito atual. Porque se você for ver, que o Mestre Jesus, anunciado hoje em dia, inclusive dentro de igrejas com cristãos que se dizem crentes em Cristo, seria rejeitado da mesma forma. Está sendo rejeitado da mesma forma. E da mesma forma que aquele povo rejeitou, como os antepassados rejeitou a palavra dos profetas e deu mais ênfase nas suas próprios desejos enganosos, muitas vezes religiosos, aqui também, este povo que é nosso antepassado, rejeitou Jesus, dando mais ouvidos aos anseios religiosos deles. E agora, no dia de hoje, esse povo é nosso antepassado. E nós, brasileiros, muitas vezes, também rejeitamos a palavra sagrada, rejeitamos as profecias a respeito do Mestre Jesus e mais, mesmo dizendo que somos religiosos, rejeitamos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Aqui, eu quero encerrar com esta provocação. Estes homens ficaram irados, e esses homens vão matar Estevão. Na próxima semana, nós veremos sobre esse momento em que Estevão é assassinado. Estes homens vão assassinar, vão matar Estevão, mas não sem ouvir que eles haviam rejeitado o Mestre Jesus, assim como os antepassados deles haviam rejeitado seus profetas que anunciavam a vinda do Mestre Jesus. E você? Será que você também não tem rejeitado o Mestre Jesus? Não, pastor, eu sou um ótimo religioso. Estes homens também eram. Não, pastor, mas eu sou um crente assim. Eu frequento a igreja. Estes homens frequentavam. Pastor, mas eu sigo todos os ritos da minha religião. Estes homens eram altamente ritualísticos. Então o que faltava? Faltava um coração contrito e quebrantado. Faltava arrependimento em seus corações para reconhecer que Jesus estava acima de todas as coisas. Senhorio de Jesus. Não é só ser salvo por Jesus. Não é só ser salvo do inferno. Não é só ser salvo das drogas, ser salvo dos vícios. Não. É ter Jesus como Senhor das nossas vidas. E é este o desafio que Estevão propõe para estes homens com sua própria vida,
que depois vai resultar num fruto poderoso, que Paulo vai se converter com essa semente de sangue derramado aos pés dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Este é o desafio, entregar as nossas vidas a Jesus. E eu quero orar hoje, no final, fazer uma intercessão final por você, que talvez frequenta uma igreja, mas não se entregou a Jesus. Por você, que talvez tenha uma conduta religiosa, mas ainda não permitiu que Jesus fosse o seu Senhor, o seu Salvador. E eu quero te encorajar a tomar essa decisão hoje. Quero te encorajar. Enquanto eu dou alguns avisos, eu vou dar alguns avisos rápidos. Eu quero te encorajar e no seu coração já ruminar uma decisão por deixar Jesus ser o Senhor. E você sabe que você precisa tomar essa decisão por deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Na oração final, eu vou orar por você. Meus queridos, nós estamos encerrando, né? Estamos caminhando para a nossa oração final. Quero já te encorajar a participar todas as quintas-feiras, às 20 horas, do nosso estudo bíblico online. Estudamos a palavra de Deus toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira, você é convidado nosso a estar aí, conectado, estudando a palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, nós temos uma sala em que pessoas estudam todos os domingos, 9 da manhã. Se você quiser participar conosco, seja bem-vindo. É só nos procurar virtualmente e você vai estudar conosco aí, 9 da manhã. Se você quiser acompanhar, também transmitimos a Escola Bíblica Dominical. Você não vai conseguir interagir, porque você vai estar fora da sala, mas se você quiser só assistir pelo Facebook, pelo YouTube, você pode também. A gente faz a transmissão ao vivo pelo Facebook, depois a gente sobe no YouTube. E o nosso Refletir Online, que é a transmissão da mensagem, da pregação dos nossos cultos, todo domingo às 18h20. Então, já te convido, mais ou menos 18h20, porque a gente tem um delayzinho ali de 3 minutos, mais ou menos. Te convido a estar atento aí aos alertas, a clicar nas redes sociais, seguir as páginas da Igreja do Coração, no YouTube, clicar lá no sininho para você receber a notificação quando a gente estiver online, quando a gente estiver subindo algum vídeo, para você estar conectado conosco. Você pode também contribuir financeiramente para que esta obra prospere, para que essa obra continue caminhando e a gente possa aprimorar cada vez mais. Este microfone foi comprado com dinheiro. Esta câmera que está me filmando foi comprada com dinheiro. A luz, esta internet, todas essas coisas que acontecem, elas acontecem porque nós temos financiamento. E esse financiamento vem dos dízimos e das ofertas. Convido a participar conosco também através da contribuição de dízimos e de ofertas com a nossa igreja. Nós temos aí na sua tela a conta que você pode dar a sua contribuição, que você pode entregar a sua contribuição. Nós temos também a opção de você pedir através de um e-mail o boleto e nós temos também a possibilidade de você contribuir com o PicPay. Você viu que tinha um QR Code na tela e este QR Code, se você tem PicPay, você pode contribuir com ele. Tá bom? Agora nós vamos orar ao nosso Deus, pedir que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a nossa casa, mas também que Deus abençoe a nossa decisão pelo senhorio de Jesus. A mesma decisão que Estevão tomou, deixar que o Senhor fosse o Senhor deles. Jesus fosse o Senhor deles. Uma decisão que aqueles homens ali estavam relutando em tomar, mas que muitos de nós podem tomar e que você agora também pode tomar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas casas, proteja-nos do mal, seja com cada um de nós. Que a tua mão poderosa seja sobre os nossos filhos, seja sobre os nossos irmãos, primos, esposas, maridos, pais. Em nome de Jesus, proteja o teu povo. Proteja esta pessoa, abençoe essa pessoa que agora ora conosco. Seja com a vida dela, a prospere, a abençoe, livre-se de todo mal. E de uma forma muito especial agora, eu intercedo ao Senhor por aquele que percebeu que precisa tomar uma decisão por deixar Jesus ser o Senhor da vida dela. Aquele que manda, aquele que conduz a vida dela. Abençoe esta vida. Sela esta vida com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, se você tomou uma decisão, nos procure.
Ore por mim, @igrejadocoração.com. Mande um e-mail para a gente que nós vamos orar por você, pela sua decisão, pela sua família. Ore por mim, @igrejadocoração.com. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima quinta-feira.